E aí, pessoal da auditoria e da contabilidade? Hoje a gente vai mergulhar fundo na NBC TA 560, que trata dos eventos subsequentes. Pensa nela como uma norma de segurança que protege a informação contábil bem naquele período mais crítico de todos, o intervalo entre fechar o balanço e publicar o relatório de auditoria. Vamos entender por que dominar essa norma é tão crucial. Olha só o nosso caminho hoje. A gente começa entendendo esse gap temporal perigoso. Depois vamos direto para a decisão de ajustar ou só divulgar. Em seguida, a gente vê o que o auditor precisa fazer, o que muda depois que ele assina o relatório e, no final, como tudo isso amarra a proteção do nosso bem mais valioso, a credibilidade. Então, vamos direto ao ponto. A razão de ser dessa norma é resolver um problema fundamental, o risco que se esconde naquele vácuo de tempo entre o fechamento dos números e a assinatura do parecer do auditor. É um período em que, sério, a realidade da empresa pode mudar da água para o vinho. Dá uma olhada nessa linha do tempo. As demonstrações fecham em 31 de dezembro, certo? Aquilo é uma foto da empresa naquele exato dia. Só que o relatório do auditor só é assinado meses depois, vamos dizer em 15 de março. E a divulgação para o mercado pode ser ainda mais tarde. E aí, o que acontece nesse meio tempo? Muita coisa. Crises acontecem, negócios importantes são fechados, uma fábrica pode pegar fogo. O perigo é exatamente esse. Eventos super importantes podem acontecer e fazer com que aquela foto de dezembro já não valha mais nada. Ou pior, engane quem for ler o balanço lá na frente. Ok, então como é que a auditoria lida com os fatos que surgem nesse gap? Bom, a norma nos dá um caminho bem claro, que gira em torno de uma pergunta essencial. Essa informação nova exige que a gente mude os números do balanço? Ou será que basta uma boa divulgação em nota explicativa? Para a gente partir da mesma base técnica, é fundamental saber o que a NBC-TA 560 chama de eventos subsequentes. São basicamente todos os eventos que rolam entre a data do balanço e a data do relatório. E também aqueles fatos que chegam para o auditor depois que ele já emitiu o parecer. Ou seja, a norma cobre todo esse período crítico que a gente está falando. Agora, atenção porque aqui está o pulo do gato da norma toda. A gente tem dois tipos de eventos. De um lado, o tipo 1, os eventos de ajuste. Eles são evidências de condições que, na verdade, já existiam lá na data do balanço. O exemplo clássico, um cliente grande seu quebra em janeiro. Isso não é um fato novo, é só a confirmação de que aquela dívida dele já era bem duvidosa lá em 31 de dezembro. A ação aqui tem que ajustar as demonstrações. Do outro lado, temos o tipo 2, os eventos de divulgação. Esses são sobre condições que surgiram depois da data do balanço. Um incêndio que destrói uma fábrica em janeiro, por exemplo, é um evento 100% novo. Aqui a ação é outra. Não se mexe no balanço, mas a divulgação e nota explicativa é obrigatória para não induzir o leitor a erro. Entender essa diferença é simplesmente a chave de tudo. Com essa diferença bem clara na cabeça, vamos focar agora no papel do auditor. E um ponto muito importante, a responsabilidade dele até o dia de assinar o relatório não é nada passiva, viu? É um período de investigação ativa e obrigatória. A norma estabelece um objetivo que, olha, não é pouca coisa. O auditor precisa conseguir evidência de que todos os eventos, sem exceção, que precisariam de um ajuste ou de uma divulgação, foram de fato identificados. É um trabalho de detetive mesmo, para garantir que nenhuma informação relevante fique de fora. E como é que o auditor faz isso na prática? A norma não deixa no ar, não. Ela define procedimentos obrigatórios. Ele tem que entender como a gestão da empresa faz para identificar esses eventos. Tem que perguntar diretamente para a diretoria, ler as atas das reuniões que aconteceram depois do balanço e dar uma olhada nos relatórios internos mais recentes. São passos bem concretos para cumprir esse dever de investigar. Certo, agora vamos avançar um pouco no tempo. O auditor fez o trabalho dele, investigou tudo e assinou o relatório. A partir desse exato momento, a responsabilidade dele muda drasticamente de figura. Aí vem aquela situação que tira o sono de muito profissional. E se uma informação super relevante aparece depois que o auditor já assinou o parecer, mas antes de tudo ser publicado oficialmente? E agora, o que se faz? A resposta para isso mostra uma virada de chave total. O auditor não tem mais a obrigação de ficar procurando ativamente por novos eventos. Aquela fase de investigação acabou. Porém, ele não pode simplesmente fechar os olhos se um fato relevante chegar até ele. A obrigação muda de caçar a informação para agir se for informado. Se um fato relevante desses aparece, a norma exige ação imediata.
O auditor tem que discutir o assunto com a administração, avaliar se as demonstrações precisam ser alteradas e, o mais importante, cobrar uma atitude da empresa. Se a gestão decidir não fazer nada, o auditor tem o dever de tomar as medidas cabíveis para impedir que o relatório dele seja usado com informações que ele agora sabe que estão erradas ou incompletas. E chegamos ao cenário final, talvez o mais delicado. E se as demonstrações já foram para a rua, já estão publicadas, na mão de investidores, bancos, todo mundo? O que acontece se uma informação bombástica, que muda todo o jogo, só aparece agora? Esse slide aqui resume essa mudança de papéis de forma perfeita. Antes da data do relatório, a obrigação é ativa. O auditor é um investigador. Depois da data do relatório, a obrigação se torna passiva. Ele vira uma espécie de sentinela, que só age se o alarme de um fato relevante soar. Entender essa dualidade é fundamental para aplicar a norma do jeito certo. Com isso, a gente cobriu a linha do tempo inteira. Mas, no fim das contas, por que tanta regra, tanto procedimento? É porque tudo isso serve a um propósito muito, muito maior. O ponto crucial é este. O grande objetivo da NBC-TA 560 é garantir que as demonstrações contábeis não cheguem ao mercado já desatualizadas ou, o que é pior, enganosas. Elas precisam refletir a realidade da empresa da forma mais fiel possível, bem no momento em que as pessoas vão usá-las para tomar decisões importantes. Portanto, essa vigilância sobre os eventos subsequentes não é só mais um item praticar num checklist. É a última linha de defesa que garante que o nosso trabalho como auditores e contadores seja relevante e tenha credibilidade. A grande questão que fica é: com qual profundidade e senso crítico isso está sendo feito na prática? E se você curtiu essa análise e quer acompanhar outros materiais da nossa série sobre as NBC-TAs, é só se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar com os colegas de profissão.